Bom dia a todos. Nós estamos reunidos para a audiência pública na Comissão Mista da Secretaria de Finanças, que tem sob o comando o secretário Pedro Galindo, e sob a proteção de Deus, damos abertos os trabalhos da audiência pública, de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz assim o aludido dispositivo: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Queremos destacar, além da presença do nosso secretário Pedro Galindo, a presença do diretor do Departamento de Contabilidade, Márcio Santiago, a quem damos as boas-vindas também, e a senhora Edineia Caos, chefe da Divisão de Contabilidade, tendo ainda conosco a presença dos senhores vereadores Gerson Sartori, ex-presidente desta casa, líder de governo, Cícero Camargo, vereador, pastor de lei, que preside momentaneamente esta sessão, vereadora Marilena Negro e o recém-chegado Zé Dias. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares, de maneira a possibilitar as indagações ao senhor secretário no momento oportuno. Pedimos ao senhor secretário de Finanças, município, já tomou assento à mesa, e, por favor, faça uso da palavra, esteja à vontade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dirley, hoje presidindo a sessão. Obrigado, vereadores, vereadora Marilena. Bom dia. Eu vou passar já a palavra para o Márcio, que é o diretor do Departamento de Contabilidade, para ele fazer a exposição. Após a exposição, eu faço alguns comentários e Vossas Excelências e quem mais quiser pode fazer perguntas e colocações. Bom dia a todos. Vou procurar ser breve. Essa audiência já é bastante conhecida aqui da casa, tá? E qualquer dúvida, se quiser interromper durante a apresentação, fiquem à vontade. Pode mudar, né? Aqui, inicialmente, tem alguns fundamentos legais e os conceitos da exigência da realização da audiência pública, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, pode mudar, né? Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, que prevê as audiências públicas. Pode mudar, Neia? Pode mudar. Vamos direto para o painel, que a gente vai mostrar o desempenho. Tá lembrando que são as contas relativas ao terceiro quadrimestre de 2014, ou seja, encerramento do exercício de 2014. Nós apuramos lá uma receita corrente líquida de 1,4 bilhão, dívida consolidada líquida de 24,61 da receita corrente líquida, pessoal e encargos, que é um dos medidores da administração, que foi 43,87 da receita corrente líquida, e o resultado primário, 126,86 milhões. Pode mudar? Agora a gente vai apresentar a receita, inicialmente pelas categorias econômicas, receitas correntes, que servem basicamente para o custeio da máquina pública, e as receitas de capital, que servem basicamente para investimentos. A meta do orçamento na receita corrente era de 1.539, no quadrimestre realizamos 457 milhões, no exercício 1.427, ou seja, 92,71 da previsão. Na receita de capital, 26,35 orçado, 3,89 realizado no quadrimestre, 9 milhões no exercício, ou seja, 35,75 da previsão. Lembrando que a receita de capital, normalmente a gente depende basicamente de liberação de recursos de operações de crédito, basicamente. E a intra-orçamentária, que são receitas do Instituto de Previdência, orçados 99 milhões, realizados no quadrimestre 44,11, 111 milhões no exercício, ou seja, 112,04. Realizou-se mais do que o previsto. E o total do orçamento de 1.664,
Arrecadou-se, realizou-se no quadrimestre 505 milhões, foi fazendo um total de 1.547,79 no exercício, ou seja, 92,96 do previsto. Pode mudar, né? Aqui, graficamente, a gente está mostrando aqueles números, tá? E a gente pode ver aqui que 92% da receita realizada foi receita corrente. Pode mudar, né? Agora a gente vai separar as receitas por fonte, tá? Ali a gente acaba desmembrando a receita corrente em receita tributária, que são as receitas basicamente que nós arrecadamos aqui, que é o IPTU, ITBI, ISS e o Imposto de Renda, que nós tínhamos uma previsão de 489 milhões, vamos dizer assim, no exercício. Realizamos 141,62 no quadrimestre, 466,64 no exercício, ou seja, 95,44 da previsão. Ou seja, a nossa parte ainda a gente conseguiu realizar a contento. Receita de contribuições, que são basicamente receitas do IPREJUM também. Lembrando que essa apresentação ela é consolidada, todos os entes da administração, tá? 36 milhões previstos no orçamento, realizou 17,9 no quadrimestre, 44,26 no exercício, ou seja, 122,93 também acima do previsto. Receita patrimonial, que são receitas de aplicações financeiras, uma previsão de 72,52, realizou-se no quadrimestre 7,66, 19,84 no exercício, ou seja, 27,36 do orçado. Lembrando que houve uma alteração na maneira de se contabilizar a receita de operação financeira no IPREJUM, que antigamente se fazia essa contabilização mensalmente, agora só no momento do resgate que se reconhece o valor do rendimento. Receita de serviço, que basicamente são receitas das duas faculdades, que são as mensalidades das duas faculdades, ESEF e Faculdade de Medicina, tinha uma previsão de 25.750, orçado 8,92 realizado no quadrimestre, 26 milhões no exercício, ou seja, 101,84 do previsto. Transferências correntes, que é o carro-chefe da administração, que são as transferências constitucionais, tá? Uma previsão de 1 bilhão e 4, realizou-se 302 milhões no quadrimestre, 938 milhões no ano, 93,39. Tivemos uma frustração bastante acentuada no ICMS no exercício passado, por conta do desaquecimento da economia e tudo mais, acabou-se até atrapalhando um pouco a administração por conta de frustração de receita, principalmente nessa categoria que é a principal receita do município. Outras receitas correntes, dentro dessas outras receitas correntes a gente tem dívida ativa também, uma meta de orçamento de 66,75, realizado no quadrimestre pouco mais de 23 milhões, 70 milhões no exercício, ou seja, 105,06 da previsão. E essa coluna de deduções, essa linha de deduções, são as deduções do Fundeb, que são feitas, é uma dedução de 20% que o governo, quando ele nos repassa o recurso, eles passam 80%. 20% já vai para essa dedução, que tinha uma previsão de 155 milhões, realizamos 44 milhões no quadrimestre, 138 no ano, 89,01 do previsto. Pode mudar, né? Aqui a receita de capital, a gente pode ver que, basicamente, é para investimento, operações de crédito, 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão previsto para o exercício, 130 mil realizado no quadrimestre, 170 mil no exercício, 15% da previsão. Alienação de bens, é um número bastante expressivo, 1.013%, mas o valor acaba sendo insignificante. Amortização de empréstimos, que são receitas do IPREJUM, que é aquela dívida da prefeitura com o IPREJUM, que a prefeitura vem pagando religiosamente, uma previsão de 4,7 bilhões, não realizou-se empenhamento, não houve receita no quadrimestre, porque essa receita ela foi orçada como, foi feita no orçamento como orçamentária, mas ela está realizada dentro desses 99 milhões da interorçamentária que está aqui abaixo. E outras receitas de capital e transferências de capital, que são transferências de convênio e operações de crédito também. Pode mudar, né? Aqui, graficamente, a participação da receita dentro de cada fonte. A gente vê ali que a grande parte da receita corrente ela é através de transferências
das transferências constitucionais, e aqui a receita de capital, a grande parte, transferências de capital. Pode mudar, né? Aqui a gente tem um comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2013 versus terceiro quadrimestre de 2014. A gente pode ver aqui que tivemos uma variação de 2013 para 2014 de 3,68% na receita corrente, 78,22% na receita de capital e 23,33% nas receitas interorçamentárias. Com um orçamento de 2013 de 1.636 bilhão, realizamos 479 no terceiro quadrimestre de 2013. E para 2014, de um orçamento de 1.664 bilhão, realizamos 505, ou seja, uma variação de 5,48 comparativamente terceiro quadrimestre de 2013 com o terceiro de 2014. Pode mudar essas informações de maneira gráfica, é mais fácil de visualizar, pode mudar, né? E aí é o comparativo de desempenho também 2013 e 2014. Mais uma, né? Então, no terceiro quadrimestre de 2013, nós realizamos 29,09% da receita corrente, contra 29,73% em 2014. Nas receitas de capital, nós tínhamos 6,16% em 2013, em 2014 realizamos 14,75%. E nas receitas interorçamentárias, 42,79 contra 44,49. Então, a gente pode ver que a execução de 2014 se deu um pouquinho melhor do que 2013. Pode mudar, né? Aqui são as principais receitas, são as 5 maiores receitas do município, tá? Em primeiro lugar, o ICMS, uma previsão de 495 milhões de orçamento, realizamos 153 no quadrimestre, 432 no exercício, 87,3 da previsão. Aí vem aí aquela frustração que comentei, que desaquecimento da economia que acabou nos prejudicando e bastante em 2014. A receita de ISS, prevíamos 227 no exercício, realizamos 75 no quadrimestre, 213 no ano, 93,66 da previsão. Fundeb, que é a receita que o governo estadual e federal nos repassa para o custeio da educação, prevíamos 123,95, realizamos quase 37 milhões no quadrimestre, pouco mais de 111 milhões no exercício, 89,7 da previsão. IPTU com 112 milhões de orçamento, 16 milhões realizado no quadrimestre, que acaba sendo mais fraco, porque o forte do IPTU é no primeiro quadrimestre, por conta das parcelas únicas e coisas do tipo. 98,70 no exercício, 87,83 da previsão. E o IPVA, uma previsão de 73 milhões no exercício, 8,4 no quadrimestre, 72,4 no exercício, 98,75 do orçado. E essas 5 receitas reunidas, 1 bilhão e 33, por uma realização de 1,5 bilhão, dá mais de quase 80% da previsão. 290 milhões realizados no quadrimestre, 928 no exercício, 89,86 do previsto. Pode mudar, né? Aí a gente vê a participação dessas receitas. 60% dessas receitas frente a 40% das demais receitas. Então, essas 5 representam 60% do nosso orçamento. E aí tem a variação 2012, 13, 14 de cada uma dessas receitas, tá? Agora a despesa, por categoria econômica também, despesas correntes, previsão de 1.329 bilhão, realizado 490 milhões no quadrimestre, 1.273 bilhão no exercício, ou seja, 95,77 da previsão das despesas. Capital com quase 140 milhões de meta de orçamento, realizado 17 milhões no quadrimestre, quase 53 no exercício, 37,8 das despesas de capital. A interorçamentária, uma previsão de 104 milhões de orçamento, 31,62 no quadrimestre, 90 milhões no exercício, ou seja, 87,19 da previsão. E no total, aqui na última linha, a gente realizou 85,11 do nosso orçamento. Graficamente também aquela informação, onde a gente vê que 90%
das nossas despesas são despesas correntes que servem para manutenção e custeio da cidade. Pode mudar, né? Aí a despesa por fonte, dentro das despesas correntes, a gente tem pessoal em encargos, um orçamento de pessoal de 640 milhões, realização no quadrimestre de 241 milhões, 610 no exercício, 95,33 da previsão. Normalmente, no último quadrimestre, se carrega um pouquinho mais em despesa de pessoal em encargos por conta do 13º, tá? Juros e encargos da dívida, um orçamento de 28,9, realização no quadrimestre de mais de 9 milhões, 28 milhões no exercício, ou seja, 27,73 da nossa previsão orçamentária. E outras despesas correntes, que aí está a grande parte do nosso custeio, 660 milhões de meta de orçamento, 239 milhões realizado no quadrimestre, 634 milhões no exercício, ou seja, 96,11 do nosso orçamento. Pode mudar. E aí as despesas de capital, investimentos, uma previsão de 129 milhões, realizado 13,4 no quadrimestre, 42 milhões no exercício, 32,66 da previsão. A amortização da dívida, pouco mais de 10 milhões previstos em orçamento, realizou-se 3,59 no quadrimestre, pouco mais de 10 milhões no exercício, ou seja, 103,51 da previsão. E na interorçamentária, quase 104 milhões orçado, 31,62 no exercício, no quadrimestre, 90,54 no exercício, ou seja, 87,19 da previsão. As mesmas informações, só que graficamente, a gente vê ali 48% em pessoal em encargos e 50% de outras despesas correntes. E aqui, investimentos, 80% da despesa de capital em investimentos. Pode mudar. Esse é o comparativo 2013 e 2014. Nossa despesa corrente variou 6,43, basicamente a inflação. Capital, tivemos uma variação negativa de 17,92. Boa parte da despesa de capital a gente acaba fazendo com recursos que vêm de fora, por isso essa diminuição. Interorçamentária, que são despesas do IPREJUM, que eu tinha comentado, da amortização da dívida, teve uma variação de 85%, porque em 2013 nós não considerávamos como interorçamentária, em 2014 passou a ser interorçamentária, mudou a categoria de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional. Então a gente vê aqui que, comparativo no exercício fechado, tivemos uma variação de 8,12% das despesas de 2013 para 2014. A mesma informação, só que graficamente, né? Pode passar, né? Mais uma. E aqui a gente tem que, em 2013, realizamos de despesas correntes 34,39 contra 36,87 em 2014. Capital 13,94 contra 12,14 e a INTA 39,58 contra 30,45 das previsões. Pode mudar. Aí são as 5 principais despesas. Educação, com quase 400 milhões de orçamento. Realizamos 146 no quadrimestre, 371,82 no exercício, ou seja, 93,41 do orçamento. Saúde, prevíamos gastar 360 milhões, gastamos quase 154 no quadrimestre, pouco mais de 414 milhões no exercício, ou seja, 115,08 da previsão. Então, você acaba sacrificando algumas outras áreas para poder dar atendimento à saúde. Urbanismo, quase 250 milhões de previsão, 75 milhões no quadrimestre, 194,5 no exercício, 77,9 da previsão. Previdência Social, que basicamente são despesas do IPREJUM, 134 milhões de previsão de orçamento, realizamos 45 no quadrimestre, 112,9 no exercício, 84,18 da previsão. E a função de administração, que é um todo da administração,
118,97 de previsão, 33,78 realizado no quadrimestre, 87,92 no exercício, ou seja, 73,9 da previsão. E na última linha a gente viu o total que essas 5 principais despesas, 260,98 orçado, realizamos 1.181 no exercício, ou seja, 93,71 da previsão. Pode mudar. Essa é a evolução dos últimos 3 exercícios, e a gente vê que essas 5 principais despesas comprometem 83% do nosso orçamento. Saúde, educação, urbanismo, previdência e administração. Agora, no comparativo receita versus despesa. Pode mudar. Então, a evolução das receitas e despesas, sempre comparativa ao último quadrimestre de cada exercício. 2011, 12, 13 e 14. A receita tivemos uma evolução de 5,48 e a despesa de 8,12. Aquela dificuldade da administração que a despesa acaba crescendo mais do que a receita. Então, tem que dar uma segurada mesmo, porque senão fica difícil. Pode mudar, né? Essa é a evolução do resultado só do terceiro quadrimestre, para ver a situação como vai ficando mais apertada. Em 2013, nós tivemos um resultado negativo de terceiro quadrimestre, não é de exercício, tá? De quase 500 mil negativo de despesa maior que a receita, e esse resultado em 2014, no terceiro quadrimestre, nós tivemos uma despesa de quase 4 milhões maior do que a receita. Pode mudar. Agora vamos para os limites constitucionais. 54% da receita corrente líquida é o limite com o pessoal, 51,3% é o limite prudencial, e da dívida consolidada, 120% da receita corrente líquida. Aí uma explicação do que é a receita corrente líquida, são as principais receitas, tá? Pode mudar, né? A gente tem aí, então, do exercício fechado, 1.472 de receita corrente da administração direta, 92 da indireta, 88 de autarquias e 4 de fundações, fazendo um total de receita corrente de 1.565. Aí a gente faz essas deduções, que são receitas vinculadas, receitas da Previdência, teríamos uma receita corrente líquida de 1.400. Limites com o pessoal, pode mudar. Tivemos, no exercício anterior, 510 milhões de despesa de pessoal, comparado a uma receita corrente líquida de 1.258, tivemos um gasto de pessoal de 40,58. No terceiro quadrimestre de 2014, uma despesa de 614 milhões, frente à receita corrente líquida de 1.400, fazendo um comprometimento de pessoal de 43,87. A gente vê que a despesa de pessoal acabou aumentando e a receita não correspondeu a esse aumento todo também. Temos um limite de 718 milhões,41 de limite prudencial e de 756 milhões de limite legal, ou seja, estamos ainda abaixo dos limites constitucionais. Aí tem despesa com inativos de pensionistas, quase 40 milhões no exercício passado, fazendo um total de 3,18 e 51,86 em 2014, 3,7 da receita corrente líquida, sendo que o limite legal seria de 168 milhões, ou seja, 12%. Pode mudar, né? Ele só destacando o limite desse. E aí, na linha do tempo, como é que foi evoluindo a despesa com o pessoal, de 2008 a 2014, e lá em cima os dois limites, o prudencial e o legal. Pode mudar. Variação de 2013 para 2014, 8,11%. Aí é o quadro de pessoal, a variação ano a ano, agentes políticos, cargo em comissão, variáveis, seletistas, fixos, estatutários, os municipalizados, inativos e pensionistas. Tínhamos um quadro de 7.875 servidores em 2013, aumentamos para 8.044 em dezembro de 2014. Pode mudar, né? E aí a gente vê, ali a gente vê a evolução dos servidores ano a ano, e aqui a distribuição do quadro. 88% dos servidores
são servidores estatutários. A variação do ano passado para esse, 169 servidores, ou seja, 2,15%. Pode mudar. Limites com a dívida. Uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 400, uma dívida consolidada de 344,6 milhões, comprometendo 24,61% da receita corrente líquida. Esse limite poderíamos chegar a 1 bilhão 680 da nossa dívida. E aí a evolução da dívida praticamente ficou estável de 2013 para 2014. Uma variação de apenas 0,62%. Pode mudar? E aqui o estoque da dívida, a gente percebe que ele vem caindo com o passar do tempo. Embora numericamente esse valor seja muito parecido, em relação à dívida, à receita corrente líquida, ele vem caindo. Hoje temos, 2013 tínhamos 27,39, caiu para 24,61. Pode mudar, né? Uma variação de menos 10%. Os resultados. Resultado primário, que representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal e execução. Superávites primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Pode mudar. Resultado primário, as receitas fiscais líquidas, no terceiro quadrimestre de 2013, nós tínhamos um resultado de 1 bilhão 295. Realizamos em 2014 1 bilhão 414. Pode mudar. Aí nós temos as despesas fiscais de 1,133 em 2013, que aumentou para 1,287, e tivemos um resultado primário, um resultado positivo de 126,86 milhões. Ou seja, tivemos mais receitas do que despesa. Aí a variação do resultado primário, pode mais uma, né? Comparativamente, 2013 e 2014, teve uma queda de 22,14%. Pode mudar. A previsão era de menos 20, e realizamos 126, uma variação de 604% em 2014. Pode mudar. Resultado nominal. Dívida consolidada líquida, em 2014, 344,61. As deduções são as disponibilidades que nós temos para fazer frente a essa dívida. Esse quadro ele fica um pouquinho confuso, porque dentro da disponibilidade ali a gente coloca um instituto de previdência, por regra, mas a gente não pode considerar esse recurso, porque ele é vinculado para pagamento de inativos e pensionistas. Mas o resultado nominal seria de menos 174,36, que é um resultado muito bom se comparar aos outros exercícios. Pode mudar, né? Aí a evolução do nosso ativo, das nossas disponibilidades, de 1 bilhão e 89, frente à dívida consolidada. Então, a gente vê que o ativo disponível nosso está subindo e a dívida tem se mantido estável. E destacar também dentro da nossa dívida, além dos empréstimos e financiamentos, os restos a pagar, que a gente considera como dívida também, 2014, dos últimos 5 anos, foi o melhor resultado. São despesas que viraram para o exercício de 2015, comprometimento para 2015. Apenas 69 milhões. Pode mudar, né? Era isso. A apresentação já está no portal da transparência. Quem quiser, tiver alguma dúvida, a gente tem o e-mail lá também, que pode estar perguntando para a gente, que a gente está respondendo por e-mail. Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu estava querendo colocar uma outra opinião e uma outra informação. Eu assumi a secretaria em meio de junho do ano passado. Naquele momento, nós tínhamos duas perspectivas. Uma do ponto de vista financeiro, uma do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista orçamentário, a perspectiva era de que a gente fecharia o ano com algo em torno de 112 milhões de déficit, de queda de arrecadação em relação ao previsto. Isso se confirmou.
Sobre isso, a gente não tem muito controle depois que a peça orçamentária já está aprovada e a lei orçamentária já está em vigor. A gente tem bastante controle, ou um razoável controle, sobre a parte financeira, que é, vou gastar ou não vou gastar, reduzo despesa ou não reduzo despesa. E essa era a segunda perspectiva. Nós tínhamos a perspectiva de fechar o ano devendo 236 milhões de reais. Pois muito bem, nós fechamos o ano com um superávit financeiro de 10 milhões de reais. É bem verdade que é um valor ainda baixo. Por exemplo, o programa de metas estabelece a meta de algo em torno de 50 milhões de reais ano de superávit, o que equivale a mais ou menos 3% da receita corrente. Parece um valor razoável. No entanto, diante da perspectiva, na metade do ano, de fechar com 236 milhões de dívida, eu acabo me sentindo bastante satisfeito de ter fechado o ano com algo em torno. Nós ainda não fechamos o balanço inteiro, nós temos até o final de março para fazer isso e mandar para o Tribunal de Contas e para a Câmara, mas eu já estou, diante das circunstâncias, satisfeito com o fato da gente fechar o ano com algo em torno de 10 milhões de superávit financeiro. A gente queria chamar a atenção sobre a questão da saúde que aparece ali, da saúde ter gasto 115% do inicialmente previsto. Vou colocar uma opinião, que é uma opinião bastante particular, mas eu acho que ela é compartilhada por muita gente. Se a gente, bem, em primeiro lugar, não é agradável a gente saber que a gente é obrigado, por circunstâncias, a tirar dinheiro de outras secretarias para colocar numa determinada secretaria. Mas não seria de todo mal, na minha opinião, se nós usássemos isso, no caso concreto, para promover saúde. A gente teria uma compensação. Ah, não, então eu estou com meus indicadores de saúde melhorando e tudo mais. Mas o fato concreto é que nós acabamos tendo que suplementar o orçamento da saúde, mas não era especificamente o orçamento da saúde, era basicamente o orçamento do Hospital São Vicente. Os repassos financeiros para o Hospital São Vicente, o que significa suplementar ações de natureza secundária ou terciária, e não ações de natureza primária, de atenção básica, preventiva. Isso é ruim. Isso é um modelo destinado a falir a administração pública. Porque nós trabalhamos na atenção secundária ou terciária quase que exclusivamente em cima do que os profissionais de saúde chamam de queixa-conduta, ou seja, combatendo sintoma. Enquanto que na atenção básica a gente previne, a gente tenta evitar a ocorrência de doença. Então, na atenção básica se promove a saúde. No Hospital São Vicente se combate doença. Então, conceitualmente, ou na discussão política, historicamente eu venho dizendo que as secretarias municipais, estaduais de saúde não são de saúde, são de doença. Elas vão passar a ser de saúde no dia em que a gente promover saúde realmente, no dia em que a gente prevenir a ocorrência de moléstias. E aí a gente passaria só a cuidar de casos de acidente ou de questões que não são ligadas a hábitos das pessoas, de doenças ou de acidentes que são ligados à natureza genética das pessoas e tudo mais. Seria mais tranquilo. Então, desse ponto de vista, não me parece agradável, embora tenha sido necessário, ultrapassar e suplementar o orçamento inicialmente previsto da saúde. Achei bastante interessante o fato da gente ter os restos a pagar em queda, mas isso basicamente se deve a aumento de eficiência de trabalho. Porque nós conseguimos identificar algo em torno de 30 milhões de reais inscritos em restos a pagar e que não eram restos a pagar. A Prefeitura de Jundiaí ainda tem um velho hábito, e a gente vem tentando combater, de deixar saldos de empenho de um ano para o outro.
mesmo que esses saldos de empenho não correspondam a serviços efetivamente prestados no ano anterior. Então, é mais ou menos como esconder um pouquinho de dinheiro quando a gente chega em casa. Ah, não gastei isso aqui hoje, eu vou botar dentro de um livro, dentro de uma gaveta, num dia eu vou precisar. Mas tem um problema desse tipo na administração pública, porque no final do ano, no dia 31 de dezembro, eu apuro todos os meus empenhos de restos a pagar, e eu sou obrigado, pela lei de responsabilidade fiscal, a manter saldo de caixa para sustentar esse valor devido. Se ele for devido, eu não vejo problema nenhum, é isso mesmo, está certíssimo. Eu não posso fazer dívida e não deixar dinheiro para pagar. Agora, quando ele não é devido, isso é só uma tamanha burrice. Mas que é de esconder dinheiro. Eu prefiro, sinceramente, vereadora, comprar a discussão publicamente e dizer, estou construindo uma reserva financeira. Por quê? Porque é uma reserva de contingência, porque isso é importante. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, no período de governo do ex-prefeito Ari Fossen, se construiu reserva financeira em Jundiaí. Isso não é criticável, isso, na minha opinião, é louvável. Mas desde que seja aberto. E aí, essa história dos restos a pagar, me parece bastante significativo o fato da gente ser capaz de cancelar mais de 30 milhões de reais em empenhos e isso não gerar efeito algum. Mas por quê? Porque não eram devidos. Simplesmente porque aquela dívida não existia. Então, cancelamos, ótimo, maravilhoso, e ainda temos mais para cancelar. E ainda vamos fazendo. Porque isso é importante para poder manter a contabilidade, manter essa casa, manter o prefeito municipal, seja ele quem for, enxergando as finanças reais do município. E não as finanças maquiadas ou as finanças que são governadas não pelo governo ou não pelos governantes, sejam eles do legislativo, sejam eles do executivo, mas sim por alguém que resolveu usar um expediente que não é previsto dentro das normas básicas de transparência da administração pública. Que isso é uma forma de esconder dinheiro. No ano passado, chamou muita atenção a queda do ICMS. A queda do ICMS de repasse. O ICMS equivale a mais de 1/3, só o ICMS, a mais de 1/3 de toda a receita corrente do município. Então, nós e praticamente todos os municípios industrializados do país, somos muito dependentes do ICMS. Então, por conta da queda generalizada na atividade econômica nacional no ano passado, a produção industrial caiu drasticamente, e isso gerou uma queda muito grande nos municípios, obrigando a gente a segurar. Eu faço parte de um grupo de secretários, o Fórum Paulista de Secretários de Finanças. No final do ano era uma choradeira lá nos e-mails, que era uma coisa de louco, porque ninguém ia fechar. Estamos esperando para ver os balanços de todo mundo, agora no final de março, para poder ver quem fechou com alguma saúde financeira. Mas a perspectiva no início de dezembro do ano passado era de que, sei lá, algo em torno de 15, 20 municípios do estado e conseguiriam fechar o ano sem dever, como nós. O estado tem 645 municípios, então era um número muito baixo mesmo. Foi um ano difícil. Nós começamos no ano passado, e é possível concluir esse ano, a revisão da dívida pública. Então, porque, na verdade, a gente chama de a revisão, mas são as revisões. Nós temos vários contratos de financiamento, de empréstimos e coisas do tipo. Então, saneamento para todos, IPREJUM, dívida com IPREJUM, dívida antiga, várias dívidas consolidadas no final dos anos 90 com a União. E aí nós começamos pelo IPREJUM, e com a revisão nós conseguimos imediatamente, no ano passado, para esse ano agora, economizar algo em torno de 32 milhões de reais.
Com a União, que é o maior volume, a gente tem condição de economizar, teria condição de economizar esse ano algo em torno de 18 milhões de reais, derrubando brutalmente o tamanho da dívida consolidada, através da aprovação de um projeto de lei complementar, para o PLC 99, de 2013, que emendou a Lei de Responsabilidade Fiscal e que mexeu fundamentalmente em 3 elementos da dívida dos municípios e estados com a União. Primeiro é indexador. Antes era Selic, passou a ser IPCA, bem mais baixo. Segundo, taxa de juros. Ela variava entre 9% e 13%, 12,5%. 12,5% normalmente para estados, e ela caiu para entre 4% e 6% ao ano. E o terceiro é o momento de entrada em vigor, ou seja, a retroatividade dessas regras. O governo federal aceitava inicialmente que essas regras poderiam valer a partir da aprovação do projeto de lei, da transformação dele em lei, mas o Congresso Nacional houve por bem, e eu agradeço enormemente, não sei ainda quem fez a emenda, mas eu queria me ajoelhar na frente dessa pessoa, porque o Congresso Nacional entendeu por bem retroagir essas regras ao início dos contratos. Isso, só para os senhores terem uma ideia, derruba a nossa dívida mensal com a União de 2 milhões para 500 mil reais. Então, reduz em 75% o volume pago. Qual é o problema? Essa lei aprovada depende de regulamentação. E a atividade econômica não caiu só em Jundiaí ano passado, caiu no país inteiro. Aliás, caiu aqui em decorrência da queda no país. Por conta disso, o governo federal também está com um problema de caixa e, por conta disso, eles vêm atrasando a regulamentação. Isso significa dizer que em janeiro nós já pagamos 2 milhões e deveríamos ter pago 500 mil. E em fevereiro nós já pagamos 2 milhões e deveríamos ter pago 500 mil. Por conta disso, o município ingressou com uma ação judicial contra a União, em fase da União. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que para mim não faz a menor diferença quem é presidente da República ou governador do Estado. Se eu trabalho aqui, eu defendo esse município. Mas nós não obtivemos a liminar, fizemos um recurso chamado agravo, e esse recurso está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal. Mas a cada dia 20 do mês, nós perdemos 1,5 milhão, ou deixamos de economizar 1,5 milhão, que poderia ser usado em investimentos no município. Isso é bastante relevante. Além disso, existem outras dívidas que vêm sendo objeto de análise pela FIP, pela Fundação Instituto de Pesquisas do Estado de São Paulo, ligada à USP, foi contratada pelo município, e deve nos proporcionar uma economia geral superior a 100 milhões de reais. A FIP foi contratada por 4 milhões de reais, então a remuneração da FIP equivaleria mais ou menos a 4% do economizado, quando normalmente se cobra 15%, 20%, até 30%. Com relação a 2015, só para encerrar, nossa perspectiva é de um ano bastante difícil. O ministro da Fazenda vem deixando claro isso. 2015 é um ano de ajuste, a atividade econômica também não só no Brasil, mas no mundo inteiro vem muito baixa. Os Estados Unidos agora iniciando um ciclo de recuperação, isso tende a puxar o resto do mundo. A China mantendo, ainda que do nosso ponto de vista, números altos de crescimento de PIB, do ponto de vista deles e do histórico recente deles, os números são baixos. Eles vinham crescendo a 12%, 13% ao ano, estão crescendo a 6%, 7%. Então, do ponto de vista deles, é uma retração, mas isso tem a ver com a economia mundial. O pau quebrando na Europa, na relação entre a zona do euro e a Grécia, e isso não é coisa pequena. A gente pensa na Grécia como um país pequeno e tudo mais. Isso eventualmente pode significar, dependendo de para que lado a balança pender ali, isso pode significar uma crise generalizada na zona do euro, que
que é uma zona de grandes importadores de produtos brasileiros. Então, é um problema para nós. A China, a retração dela de 13% para 7% de crescimento, só para vocês terem uma ideia, derruba a exportação brasileira de aço, a exportação brasileira de milho, a exportação brasileira de soja, a exportação brasileira de petróleo. É muito grande o peso desses 4%, 5%, 6% de retração do PIB da atividade econômica na China dentro do Brasil. Isso tudo nos atrapalha. Ah, mas não tem tanto problema porque o dólar está subindo, vírgula. Isso gera inflação e isso, de alguma forma, compensa na nossa balança comercial e nas exportações. Mas isso gera inflação. E inflação é um dos maiores prejuízos que os trabalhadores podem ter, que uma população pode ter. Em especial, a inflação alta e tendendo ao descontrole. Até desse ponto de vista, o ministro da Fazenda anuncia, não, então nós vamos ter uma série de medidas de contenção de gastos, aumento de juros, redução do crédito, tudo mais, para poder segurar a inflação. Ótimo, contanto que a gente não gere recessão e desemprego, principalmente. Então tem que achar um fio da navalha para andar em cima. Isso é difícil. Isso se reflete nos municípios brasileiros. Então esse ano é um ano provavelmente melhor do que no ano passado, até porque a gente está fazendo um monte de dever de casa nos municípios, mas não vai ser um ano fácil nem um pouco fácil. 2016 tende a ser um ano muito, mas muito melhor do que 2015. 2015 vai ser um ano melhor do que 2014, sim. Bem, eram minhas considerações, estou aberto. Nós agradecemos as explanações do secretário de Finanças, Pedro Galindo, do diretor do Departamento de Contabilidade, Márcio Santiago. Então, aberta a palavra a indagações ou observações dos nossos colegas vereadores. Pois não, Marilena, pois não. Palavra a vereadora Marilena Negro. Primeiro, agradecer a exposição, né, o empenho que a Secretaria está fazendo, a gente está acompanhando. Sentimos que a audiência não é à noite, né, a gente já fez essa solicitação para que ela passe no período noturno, e assim foi meio em cima da hora. Não estou justificando a ausência dos outros vereadores, mas é para a comissão mista, né? Eu não faço parte, acho que nenhum vereador daqui faz parte da comissão mista, a não ser o vereador Dirley, o Gerson, que também está aqui na casa. E o Márcio eu também vi aqui na casa. Mas, enfim, eu observei na evolução aí na questão de pessoal que a gente está com folga, em tese, né? Mas, quando a conta começa a fechar com posturas mais lineares, que tem que ser mais rígidas de contenção de despesas, e eu sei que a Prefeitura passou por isso durante o ano todo de 2014, eu discordo um pouco, se eu fizer uma leitura, quando eu trabalho muito, consigo fazer um superávit, de que eu fui muito eficiente, quando eu deixo a eficácia de alguns programas e serviços sem realização, porque não houve a conclusão, mais pontualmente aqui, por exemplo, de contratações. Tá? Então, a gestão financeira, ela tem que conversar com a gestão pública das ações. Então, eu vou fazer um pedido aqui para o secretário. A gente, com a possibilidade de começar a conter contratações, e muitas justificadas por conta de investimento físico mesmo, novos programas, novos equipamentos públicos, né? A gente tende a aceitar a terceirização. Felizmente, alguns programas com que a Prefeitura está fazendo convênio e projetos importantes do governo federal, para algumas coisas se exige contratação própria, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que cuidar de assegurar que essas contratações vão ser asseguradas.
eu tenho feito apontamento assim também pontual, não generalizado, mas que a gente observa que o número de recursos humanos efetivos ele é inferior ao número de comissionados. E tem concurso pendente. Então, não dá para aceitar que não tem como contratar. Não é decisão política, é financeira também. Abrir um concurso público, fazer com que candidatos se inscrevam e paguem para fazer uma prova, sem qualquer expectativa de pelo menos a única vaga ofertada ser preenchida, não é aceitável. Então, eu acho assim. E as pessoas que têm nos procurado, que são aí classificados, pelo menos tem 2 concursos que a gente tem requerido a efetivação, falam assim, ué, mas quando abre o concurso tem que ter, não tem que te chamar? Então, é assim, tudo bem, é o momento, tinha impacto financeiro, se criou vaga na Câmara para fazer, mas não é essa a questão. A questão é que, para quê? Porque as pessoas vão lá para os recursos humanos e a carga toda da responsabilidade está na sua mão. Fala, não, é a finanças que não quer, finanças é que exige, quando a gente sabe que tem um meio de campo aí. Tá? Mas eu quero que o secretário saiba que os concursandos que forem para os recursos humanos buscar lá a compreensão do porquê não estão sendo chamados, está sendo a sua responsabilidade. E a gente sabe que... E a gente está tentando mediar isso. Então, é esse recado. Observar se os impactos aparentemente positivos com reserva de recurso não está decaindo o serviço. E isso eu ouvi de pessoa da sociedade civil em audiência pública aqui, ao questionar os percentuais de orçamento na divisão do bolo. Isso eu ouvi numa audiência pública de segurança pública, também da sociedade civil, apontando para isso, porque a gente pode ser muito eficiente no processo e nada eficaz no resultado, que é um serviço bem qualificado, sem desvio de função, que é o que está acontecendo. Vamos dando jeitinho. Então, eu ponho um servidor comissionado, que pode ser muito capacitado e preparado, mas está tirando lá uma vaga pública, que podia ser para um funcionário efetivo. Tá? E o risco da gente começar a aceitar a terceirização, e entra lá como despesas correntes, e mais um contrato, e a gente ficar à margem aí de ter uma solução mais qualificada para a coisa. É uma preocupação, secretário. Então, eu sei de todas as dificuldades de receita, eu sei que o Fundeb parece, mas não é complicado gastar recursos do Fundeb, sempre a gente tem apontamento ainda de exercícios anteriores, e talvez teremos desse, né? Em relação ao uso do recurso, conseguir ajustar isso. Mas eu acho que a gente, em relação a suprir efetivo da prefeitura, a gente respeitar o processo público, né, os certames públicos, porque a gente criou uma expectativa na comunidade, e a ausência de concurso público também é preocupante, porque a gente sabe que a gente não está conseguindo, as pessoas estão saindo, estão se aposentando, e não está se repondo o funcionário, porque não tem concurso público. Aí o impacto acabou. A pessoa foi embora, o ano passado, meio do ano passado, vou lá pedir agora, se o secretário for pedir lá. Fala, mas cadê a previsão? O orçamento já está posto, né? Então, eu estou bastante receosa de que a gente tenha leituras como esta que eu estou falando, bastante sinceramente, de que a gente está fazendo, aparecendo, mas não está fazendo de forma eficaz, né? Com resultado aí para mostrar. Fica o recado, secretário. Gostei das comparações aí, eu pedi a evolução do gráfico, melhorou, o Márcio fez lá da parte de pessoal, mas ainda acho que a gente ainda está dialogando bastante com a prefeitura na questão da transparência no portal, na questão de pessoal, não remete muito à sua pasta, mas a conta não fecha com o número de servidores estagiários, comissionado efetivo. Acho até que o Tribunal de Contas, o que é informado para o tribunal, eu estou
confirmando. Tá? A gente tem, por exemplo, eu não sei se isso é no portal só, um servidor de carreira que ocupa um cargo de confiança, de direção ou assessoramento, ele não aparece no portal como assessor ou diretor. Ele continua no cargo dele. E, às vezes, o cargo dele, eventualmente, pode estar numa substituição. Né? Então, assim, a gente tem pequenas coisas que é para uma leitura mais clara possível do que a gente tem de possibilidade de acerto, para que a gente não caia aí na intenção de começar a falar, olha, então compensa, faça impacto financeiro com um comissionado, com cargo de confiança, precisa contratar gente, não tem gente, então, ó, vamos ver, vamos começar dos centros esportivos, tirar as nomeações que tem e chama educador esportivo para fazer aí a função do educador. Então, são decisões políticas, mas que afetam, de repente, o olhar aí para a transparência. Mas eu queria cumprimentá-lo, porque foi um desafio, acho que a sua expectativa, tenho certeza que foi superada até, né, em relação à gestão aí nesse final, à proposta de orçamento, mas a gente tem muitos desafios aí a cumprir, tá? Eu vou ter que sair, secretário. Vem com compromisso? Vereadora, me dá 3 minutos. Dou. Eu estou dizendo assim, já estou justificando que eu vou ter que sair. Eu vim direto aí de um exame, tenho um outro compromisso agora, porque eu não estava preparada para a audiência. Normalmente eu gosto de ficar até o fim. Não, mas é que eu queria combinar alguns debates para o futuro. Essa discussão sobre a terceirização é uma discussão que eu acho que nós vamos ter que fazer num outro momento, porque ela envolve uma série de conceitos e eu estou falando de conceitos mesmo, que eu confesso que tive algumas revisões ao longo do tempo, no sentido de ponderar. Não, pois é que eu acho que vale a pena a gente tentar evidenciar todos os nossos pontos de vista num debate desse, para poder a gente saber onde a gente concorda, onde a gente discorda. E aí a gente vai discutir onde a gente discorda e vai tentar aperfeiçoar onde a gente concorda, não tem problema nenhum. Mas é que é um debate bem maior, assim, mais profundo, difícil de fazer numa audiência dessa. Então eu queria combinar um debate desse. Acho que é bem interessante. Com relação à audiência noturna, eu concordo plenamente, nós só estamos fazendo essa hoje porque ela já estava marcada, próxima já vai ser à noite. Com relação à folga de pessoal, vamos acertar. Talvez eu esteja vivendo sob o império da relatividade. Nós temos folga em relação aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, toda despesa no município disputa espaço com toda despesa do município. Então, desse ponto de vista, eu não consigo nunca falar de folga, né? A folga, para mim, só existe em relação ao limite. Por quê? Porque eu poderia estar... Assim, eu tenho uma planilha, que eu chamo de planilha maldita. O pessoal do gabinete do vereador Paulo Malherba já conhece, porque foi colocar algumas demandas para mim de gasto, e aí eu falei, vou botar na maldita. Essa planilha hoje é uma planilha de 80 milhões de reais de despesa, que não tinha previsão nenhuma no orçamento. São demandas novas e tudo mais. Ora, se eu conseguisse alguma folga, muito provavelmente ela primeiro iria para cá. Folga financeira. Mas não tenho. Eu não tenho folga financeira nenhuma. E aí eu queria aproveitar essa discussão de folga financeira para dizer o seguinte. Eu não trabalho para produzir superávit. 50 milhões de reais equivalem a 3% da receita corrente do município de Jundiaí. Isso é quase nada. Então, assim, é razoável, quando a gente trabalha nas nossas casas, a gente procura, não consegue normalmente, mas a gente procura, pelo menos a gente sonha, em ter uma sobrinha no final do mês de algo em torno de 5% a 10%. Por que 5% a 10%? O pessoal aí, os economistas, educadores financeiros, falam, é bom você guardar 10% da sua renda mensal na poupança, não sei o quê. Quase ninguém consegue fazer. Mas a vontade é essa. Nós estamos falando de 3%, vereadora. Por que é importante isso? Porque isso é uma margem de segurança. E só porque é uma margem de segurança.
Porque, realmente, eu não vivo, a administração pública não vive para produzir superávit financeiro. Mas déficit financeiro, sem ter estoque, é crime. E aí é minha função, minha e de todo mundo que é funcionário da Secretaria de Finanças, não deixar que isso aconteça, não deixar que o prefeito seja depois incriminado, processado criminalmente, por uma atitude que sequer ele cometeu. Por quê? Porque no final das contas, a gente vê, eu posso citar, eu vou tentar, apesar da minha língua coçar, eu vou tentar não falar de municípios. Mas nós temos município vizinho a Jundiaí, que entregou o governo devendo até as calças. E eu acho isso, além... Por que eu acho que tem que ser crime? Porque eu acho que é um crime contra a cidade. Não é um crime contra o próximo prefeito. É a cidade que vai pagar. O prefeito, o futuro prefeito não vai tirar do bolso dele para cobrir déficit. Ele vai tirar do orçamento corrente para cobrir buraco anterior, que muitas vezes pode até ser de endividamento para investimento e tudo mais. E aí a gente pode pensar, não, mas isso é razoável. Só que isso daí se chama dívida consolidada e isso é submetido a uma série de critérios. O problema não é esse. O problema é quando eu crio dívida corrente. Eu dou calote em fornecedor. Isso não pode. Eu quebro a empresa do cara, a não ser que seja uma mega empresa, mas eu quebro a empresa do cara, eu diminuo o emprego no país, diminuo receita de impostos no país, porque ele não vai recolher o imposto dele, e gera uma dívida que vai ter que ser paga pela cidade, não é pelo prefeito. O prefeito não produz dinheiro para a cidade. Quem produz dinheiro para a cidade são os cidadãos. Então vai ter que ser paga pela cidade, numa execução orçamentária onde aquela dívida não estava prevista. Isso daí, para mim, é conceitualmente um crime. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa e a lei de crimes de responsabilidade consideram crime. Só para estabelecer a diferença, eu consideraria um pecado. A lei considera um crime. Então, 10 milhões de reais não é nada. 10 milhões de reais é 1/5 de 1/3. Desculpa, 1/5 de 3%. Eu brincava com o prefeito no final do ano passado, porque nós não sabíamos, no último dia do ano, dia 30, se a gente ia fechar com 4, com 8 ou com 12 milhões. E ele fala, varia muito, né? Eu falei, varia muito, porque é de recebimento de parcela de ICMS e tudo mais, a gente não sabe quanto que vem. Isso equivale a acertar uma tacada de sinuca da prefeitura na rodoviária, em termos de precisão. É muito difícil, muito difícil. Por isso tem que ter folga. Por quê? Porque superávit não é crime, déficit é. Então esse é o problema. E 10 milhões é muito pouco. Muito pouco. É só ver percentualmente quanto que isso equivale. Não. Eu acho que um número bastante razoável é na casa de 3%, porque o Manual de Boas Práticas de Contabilidade e de Gestão Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional recomenda que a reserva de contingência seja de 3%. Então, 3% é o que eu devo ter para contingências. É o meu colchão. Porque eu concordo plenamente com o que a vereadora falou. Olha, nós estamos aqui para produzir resultado. Para mim, até hoje, o artigo 37 da Constituição está para lá de incompleto. Eu falo de princípios de publicidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, mas não falo de finalidade, de eficácia, de efetividade. Mas o artigo 37, que elenca os princípios da administração pública, não menciona o resultado. Então, produzir resultado não é um princípio da administração pública. É ridículo quando a gente pensa desse ponto de vista. Porque todo o princípio da administração pública tem que ser servir à população, portanto, é produzir resultado. Todo. Ela só existe para isso. Desde o início do Estado, quando foi feito só para proteger a propriedade privada, até o Estado mais social, da segunda metade do século XX, que é para proteger socialmente, proteger seus cidadãos. É sempre produzir resultado, mas não está lá na Constituição.
Eu tenho uma emenda constitucional prontinha, só estou querendo... Está pronta no meu computador, bonitinha, tem justificativo e tudo mais. Estou doido para encontrar um deputado, um senador, e falar assim, toma aqui, apresenta lá, porque é para isso que nós servimos. O que me adiantaria, isso é um dos exemplos que eu dou lá, comprar rápido e barato um monte de cortador de grama se eu morar no Marrocos, no deserto. Ah, mas eu comprei rápido e comprei barato. Tá, mas ele não serve para nada, aquele negócio. Não serve para porcaria alguma. Não tem sentido. Ah, não, mas não tem problema nenhum. O Tribunal de Contas do Marrocos vai achar que minha compra foi ótima. Por quê? Porque ela foi rápida e barata. Ela foi eficiente. Mas não serviu para porcaria nenhuma. Obrigado, vereador. Ah, uma última coisa. Concurso. Existem diversas decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que as vagas abertas para um concurso têm que ser providas dentro dos 4 anos, 2 mais 2. Sim. Então, nesse sentido, a vaga aberta no edital obrigatoriamente tem que ser provida. O problema é que é aberta uma vaga por cargo e a gente tem uma classificação muito grande, muito longa. E aí muita gente fala assim, mas minha expectativa, paguei, não sei o quê. Tá bom, mas quando a gente vai ver, em boa parte dos casos, e eu me arrisco a dizer, na imensa maior parte dos casos, a gente está lá no número 200 e qualquer coisa, 100 e qualquer coisa, e tudo mais. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas têm baixa qualidade, não. Até porque concurso não necessariamente afere a capacidade de trabalho das pessoas. Concurso é uma forma republicana de fazer as pessoas competirem. Mas não necessariamente, é que nem vestibular, não necessariamente ele afere a capacidade de prestação do serviço. A gente nem sabe para que a gente vai, você vai para assistente administrativo, você pode ir para qualquer secretaria, para qualquer área e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes também se coloca uma expectativa muito grande, alguém cria uma expectativa muito grande, quando ele está lá no 50º, 70º lugar, e ele acha que, saiu fulano de tal, eu devo ser chamado. Mais ou menos, né? Pelo menos nós temos que relativizar isso, na medida em que novas tecnologias exigem cada vez menos trabalho humano. O que deveria ser ótimo, desde que a riqueza produzida com essas tecnologias fosse dividida pelos humanos e não apropriada por poucas pessoas. Nós voltamos a conversar nesse assunto. Eu peço licença, então, presidente, que eu vou me retirar. Obrigada. Pois não, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uma indagação, questionamento? Eu queria fazer só uma perguntinha, meu Do Cícero. Igual o senhor estava falando, para a gente ter, tipo, um caixa de 3%. Quanto sairia aí, mais ou menos, no ano? 50 milhões. 50 milhões? Então, eu gostei aqui que o senhor falou, a maneira que o senhor explicou para a gente, que saiu bem para a nossa população. Igual o senhor está dizendo, que tem que trabalhar para a nossa população, principalmente aqui do nosso município. Então, estou ouvindo ainda pela primeira vez, aí, participando com vocês aqui, e isso aí é uma boa mesmo, porque dando um exemplo aí, que eu trabalho na área da saúde, então a gente vê mesmo na saúde. Para vez acontecer alguma coisa na área da saúde, ou educação, ou transporte, principalmente na saúde, né? Porque a saúde é uma coisa que tudo a gente pode esperar, mas a saúde é uma coisa que tem previsto. Se a gente não espera, eu estou aqui agora, de repente pode dar um AVC, e qualquer um de nós aqui, né? E numa manhã nós precisamos da saúde. Então, e a forma que o senhor está, como secretário aí de Finanças, isso aí eu concordo com o senhor, tem que ter mesmo esses 3%, que vale a 600 milhões, né? Que na verdade é o seguinte, a nossa receita corrente é de 1,5 bilhão. Então, são números grossos, né? Números grandes nesse caso. 3% são 45 milhões de reais. Então, o governo lá em 2013 apresentou na Câmara a meta de produção de superávit financeiro anual de 50 milhões, 3, alguma coisa por cento. Epidemia de dengue. A gente nunca sabe, a gente até pode saber que vai ter. Tem uma época de dengue no país, na região sudeste, tudo mais, mas a gente nunca sabe a extensão.
porque depende do grau de dedicação que a população teve para virar suas garrafas de cabeça para baixo, não sei o quê, tudo mais. Então, ela pode ser maior, pode ser menor. Para isso, essas folgas. Essas folgas têm que servir exatamente para isso. Então, também essas folgas não podem... Muita gente, eu já vi vários governos que no mês de fevereiro, o prefeito já chega para o secretário de Finanças e fala assim, não, tira lá da reserva de contingência. Pô, para quê? Aí é que nem o tratamento de hora extra. É quando a hora extra vira salário, sabe? Está errado. Está errado. E a reserva de contingência não é orçamento, ela é reserva. Ela tem que ficar lá para o que é reserva mesmo, para imprevistos. E não para o meu defeito de planejamento. Certo. Concordo plenamente com o senhor. Gostei da palavra que o senhor falou também aí, porque se entra negativo, o próximo prefeito, o próximo que vir, então não é o prefeito que vai pagar, e sim nós, eu falo nós, cidadão da população. Então, concordo plenamente com o senhor. Né? Parabenizar o senhor aí pela maneira que o senhor está recebendo a gente aqui, né? E pelo plano de governo que o senhor tem pela Secretaria de Finanças. Obrigado, vereador. Obrigado. Muito bem, mais alguém? Vereador Gustavo Martinelli. Secretário, não sei se cabe esta pergunta nesta audiência. Eu tenho recebido algumas reclamações de munícipes, ligando aqui no meu gabinete, alguns munícipes do bairro. Agora há pouco ligou um munícipe lá do bairro do Medeiros, dizendo que está tendo uma variação no valor do IPTU, um aumento no valor do IPTU. Se isso procede, se o aumento foi conforme a inflação ou foi maior que isso? Vereador, o aumento genérico na base de cálculo foi de 6,3%, para falar a verdade, igual ao IPCA, mas aconteceram alguns aumentos diferentes, e não decorrem de nenhuma aplicação diferenciada de índice de reajuste ou coisa do tipo. Existe um aumento genérico de 6,3%. No entanto, ao longo dos últimos 2 anos, houve um recadastramento imobiliário na cidade. E várias residências apresentaram variação na sua área construída. Por conta disso, elas tiveram alteração cadastral. Então, uma casa que tinha 100 metros quadrados de área construída e que passou a ter 150 metros quadrados de área construída, ela sofreu um reajuste, uma adequação maior. E é fundamentalmente por conta disso. Agora, a pessoa ela pega o carnê do IPTU, olha o carnê do IPTU e fala, minha casa está aqui constando, porque lá tem metragem e tudo mais, está constando com 200 metros quadrados, eu tenho 120 metros quadrados de área construída. Mas na mesma hora ela vai ao poupa-tempo, impugna o lançamento, em coisa de 3, 4 dias ela recebe um carnê novo. Coisa de 3, 4 dias. Por que a gente fez isso? Isso aí é uma inovação. Antes, quando a pessoa impugnava o lançamento, todo o crédito era suspenso, então a dívida também era suspensa, e se abria um processo de fiscalização. O senhor concorda que não tem sentido? Eu chego no poupa-tempo e falo assim, olha, vocês estão me cobrando 1.200 e eu acho que eu devo 1.000. Aí a prefeitura não cobra nem os 1.000. Ela suspende a exigibilidade dos 1.200. O que a gente fez? Então tá bom, me dá os 1.000 para cá, porque a cidade precisa desses 1.000. E eu vou abrir um processo de fiscalização, um processo administrativo para discutir os 200. E é isso que nós estamos fazendo. E é 3, 4 dias para devolver o carnê com o que a pessoa disser que deve. É evidente que ela não pode apresentar uma área inferior à área que ela tinha, a não ser que ela apresente planta nova e tudo mais. Mas as alterações, as variações de imposto a pagar superiores a 6,3% decorrem exclusivamente desse recadastramento, que pode ser impugnado. Muito bem. Vereador, bom, não havendo mais vereadores para indagações, eu também gostaria de, não vou indagar, mas apenas agradecer a presença do secretário de Finanças, Pedro Galindo, do diretor do Departamento de Contabilidade, Márcio, da Edneia, e
ressaltar aquilo que nós ouvimos, esse último raciocínio de grande inteligência por parte da administração, que diz respeito a garantir uma boa arrecadação, mas principalmente, senhor secretário, a expressão de Vossa Excelência no sentido de que toda a administração gira em torno de atender a população, proteger a população, que, na verdade, são aqueles que produzem a riqueza, né, que está no município. Gostaria de agradecer também todos os vereadores presentes, o vereador José Dias, o vereador Gerson Sartori, o vereador Cícero Camargo, vereadora Marilena Negro, vereador Gustavo Martinelli, nosso presidente Marcelo Gastaldo, este vereador de lei, aos secretários, aqueles que nos auxiliaram aqui também, muito obrigado. Não havendo mais nada, senhor secretário e colegas, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente audiência. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Mais reunião, secretário? Um abraço, viu? Obrigado. Obrigado.